Olá, eu sou Mário Lopes, sou educador, trabalho com desenvolvimento humano e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Tá? Estou muito feliz porque esta profissional ela é uma pessoa maravilhosa. Eu fico muito contente toda vez que eu a encontro, ou escuto alguma coisa dela, ou leio alguma coisa que ela faz, porque tudo é admirável. Luísa Dias, muito obrigado. Você sabe que eu sou teu fã já há muitos anos, tá? Eu que agradeço, Kendi, é muito bom estar aqui com você e eu também sou super sua fã. Obrigado. Lu, os internautas que ainda não te conhecem, eu queria que você falasse onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu já tenho certeza absoluta, desde o momento que eu te conheci, que você é da área de humanas, né? Você gosta de gente, tá? Então, fica à vontade para te falar, para você. Exatamente, eu gosto muito de gente. Eu nasci em São Paulo, mas já morei em outros estados, eu já morei em Goiás, já morei em Minas, né? Já conheci outros locais também. Então eu falo assim que eu sou assim... Uma mistura, né? Exatamente. Isso é uma mistura mesmo, porque meu pai, ele era português, minha mãe é do Nordeste, né? Então eu desde cedo aprendi a adquirir culturas diferentes e conviver com essas diferenças. Conforme, né, estudando, crescendo mais um pouquinho, sempre ficou muito latente em mim essa parte humana, cuidar de pessoas. Mas eu era uma pessoa muito encantada com tudo. Então eu não tinha uma grande definição do que realmente eu queria trabalhar. Aí eu vi uma grade na administração de empresas que tinham muitas matérias que eu falei, nossa, eu gosto de sociologia, eu gosto de filosofia, eu gostava de várias coisas. E falei, vou fazer esse curso e vou ver o que eu me identifico. Segundo ano da faculdade, já me identifiquei logo de cara que era a matéria Recursos Humanos. E quando eu vi Recursos Humanos, automaticamente não foi parte burocrática que me encantou, mas foi a parte de falar, poxa, são pessoas dentro das organizações. E existia um foco grande em mim, que todo mundo falava, Luísa, faz psicologia, mas eu não tinha certeza disso. Aí, já fui direto nessa área e fui me especializando em psicologia organizacional, cursos de especializações e entrei na área. Então, minha área foi, há mais de 20 anos eu trabalho, então na área de pessoas, gestão de pessoas, dentro dessa área trabalhei com vários segmentos e essa oportunidade de desenvolver talentos, pessoas e também dentro desse desenvolvimento, essas pessoas criarem os propósitos delas, né? E o propósito é unir com a empresa, fazer com que essa empresa cresça, isso sempre me encantou. Tá? E o que foi acontecendo? Lógico, né? Como eu falei, sempre fui encantada, continuo sendo assim, então eu vou assim, nossa, que vontade de aprender isso, aquilo. Mas estou sempre na área, né, de gestão de pessoas e fazendo novos trabalhos dentro da minha área. Há um bom tempo eu sou consultora empresarial. Dentro da consultoria eu trabalho com foco em gestão de pessoas, desde implementação do RH, desenvolvimento de talentos, liderança, terapia organizacional, eu vou trabalhando com isso, mas também essa paixão por gente, paixão por pessoas. E eu me tornei, com muito orgulho, né, diretora de projetos do IDESP, né, que trabalha com projetos também sociais. Dentro desses projetos sociais, trabalho com empreendedorismo, né, feminino, com jovens. Nós fazemos vários trabalhos. Então, essa diversidade de trabalhar com pessoas. Então é isso, gente. Faço isso, sou mãe também, tenho uma vida aí bem comum. Lu, quando você era menina, você brincava assim, que estava com as bonecas, você era a tia que ensinava essas coisas, ou não tinha isso? Olha, eu era muito criativa para brincar com bonecas. Aliás, a minha irmã e minha mãe falam que tudo ganhava vida.
Então, meus lápis de cores, eles tinham nomes, tinham quem eram os meninos, quem eram as meninas, tinha as famílias de lápis, tudo para mim tinha uma vida. Até na hora de comer, assim, eu gostava de enfeitar o meu prato. Eu explicava, né? Eu gostava de explicar, mas eu criava mais situações com as minhas bonecas, que era coisas cotidianas, né? Família, essas coisinhas mais cotidianas. Mas essa energia toda sempre lúdica, né? Sempre lúdica. Eu sempre fui uma pessoa de movimento, eu amo dança, né? Adoro, fiz muitas modalidades fazer de dança. balé, essas coisas também? Fiz balé para tudo, o balé era uma paixão para mim, mas minha mãe não tinha condição de pagar, tá? Isso. Aí depois, eu já estava adulta, aí eu encontrei uma escola, né, perto da minha casa, e falei, nossa, acho que eu vou entrar, que estava balé para adultos. Nossa, me realizei, gostei, fiz tango, dança de salão, dança cigana, que eu me apaixonei. Então, movimento para mim sempre foi muito importante, né? E esqueci de falar uma coisa muito legal, gente, porque isso também faz algo que é muito especial para mim. Eu sou escritora, né? Sim, perfeito. Vamos falar do seu livro, eu já ia tocar nisso daí. Um livro de grande sucesso. Fala um pouquinho. Eu lembro que a capa tem uma mulher super poderosa. Exatamente. Esse livro, gente, já faz alguns anos que eu cheguei a fazê-lo, aproximadamente uns 7 anos, né? E ele fala sobre a história de duas mulheres, né? Que elas acabam se encontrando e elas vão passar por vários obstáculos, onde elas vão trabalhar resiliência, persistência, criar novas percepções da vida. E ele é bem interessante, ele tem um viés total, né, policial. Sim. Então, assim, e também eu acabo, como eu há muitos anos, né, trabalho com essa área empresarial, acaba tendo ali até que brincam comigo, nossa, você fez uma consultoria aqui, né? Então acaba tendo um pouquinho de tudo aí. Mas o foco é a superação, né, de mulheres se renovando, procurando se renovar. Perfeito. E você ainda pretende escrever mais alguns, né? Sim, eu tenho um livro que eu estou terminando, mas aí é um outro livro, é um livro infanto-juvenil, voltado para novas virtudes, nova forma aí de colocação na sociedade, dando esse apoio aí, mas é tudo muito lúdico também, né? Com muita imaginação. Você também ficou especialista na área de relacionamento com clientes, né? Então nós tivemos aquela pessoa totalmente analógica daquele tempo, então você fazia o contato, né? Uma reclamação, a pessoa falava para 10 pessoas, um elogio falava só para um e tudo mais. Só que aí depois entrou a internet. Aí aquele consultor virou 2.0, que ele ainda podia se comunicar de outras formas, começando digital também. Tivemos o 3.0, né? E agora tem uma evolução com o 4.0. Eu queria que você explicasse esse movimento aí de agora. Sim, como o Kent colocou muito bem, nós tivemos a liderança, né, vamos falar dessa gestão de liderança, ela também passa por evoluções. Então, nós tivemos anteriormente a 1.0, focado em produtividade, 2.0, focada na performance da empresa e na qualidade, né? A terceira, ela também é focada, muito interessante, em montar negócios próximos da tecnologia. E isso tudo é uma evolução, nada se perdeu, tá? Tudo isso vem de crescimento. E agora qual é o foco? O foco é trabalhar relacionamentos. Parece incrível o que a gente fala, mas nós estamos numa era digital, robótica, né? Tecnologia avançada. Sim, e é aí que nós vamos trabalhar fortemente essa linha da humanização. Então, os relacionamentos humanizados. A liderança hoje, quando a gente fala liderança 4.0, o foco, os pilares, né, da liderança 4.0 está em relacionamentos humanizados e empatia, fortalecimento da empatia. E para que se desenvolva esse líder lá, ele tem que ter esse desenvolvimento, porque ele vai ser o quê?
o espelho da equipe. Tá? E como trazer todas essas pessoas que estão dentro das organizações e inspirá-las. Não é mais do mesmo jeito que se inspirava quando era 1.0, que era na produtividade. Isso. Não é mais do mesmo jeito depois do 2.0 e ainda mais depois dessa, que ainda não terminou, né? Mas desse período que nós sofremos aí, né? As pessoas não podendo ter esse lado social como de rotina, né? Foi tudo modificado. E o consumidor modificou. Exato. Se o consumidor modificou, foi só o consumidor? Não. Né? Eu também modifiquei, né? O profissional também modificou, o mundo está muito mudado. E fomos afetados. Então, como trabalhar isso? Aí hoje nós trabalhamos com uma liderança focada nessa humanização e não é só isso, né? Ela tem, como eu falei, tem esses 2 pilares, mas ela tem o trabalho de desenvolver competências e habilidades que hoje é chamado soft skill e hard skill, né? Das pessoas. E o que eles vão desenvolver? Parte técnica, que não dá para ficar sem, né? E habilidades comportamentais que são imprescindíveis. Né? Quanto melhor desenvolvê-las, melhor nós teremos uma atuação e melhor produtividade. A produtividade hoje está focada nos relacionamentos, né? Não é só máquina, é focada em relacionamento. E é isso, né, gente? Então tem que trabalhar. O líder hoje ele tem sim demandas maiores, né? Onde tem competências essenciais para ele ali. Ele tem que ter uma perseverança maior, uma adaptabilidade. Isso vai para todo mundo, não é só para o líder, mas uma adaptabilidade. Ele tem que ser empoderado porque ele vai empoderar a equipe dele. O empoderamento, quando eu falo assim, empoderar uma equipe, quanto mais ele empoderar uma equipe, mais ele descentraliza essa liderança. Exatamente, e dá faz com que as pessoas consigam andar com as próprias pernas. Sim. Os objetivos comuns. Exatamente, os propósitos se unem. Tá? Então, são responsabilidades muitas vezes compartilhadas, tá? E esses profissionais, quando eles se tornam mais empoderados, eles se tornam mais comprometidos. Né? Tem até uma pergunta, né, que foi feita assim: você prefere uma pessoa, um compromisso, uma pessoa que tem um compromisso com você ou um comprometimento? Porque o compromisso, a pessoa pode ter, eu tinha um compromisso de vir aqui, mas eu poderia não vir. Exato. Mas eu fiquei comprometida com o Kendi. Então, olha, se chovesse, eu viria. Eu falei, não, eu tenho esse compromisso, eu tenho esse comprometimento com o Kendi, além do compromisso. E quando nós empoderamos a equipe tem esse comprometimento, ela começa a se comprometer com a empresa e também com ela. Perfeito. Com a evolução dela. Porque não dá mais para ter empresas que vão só pedir para que aquele profissional, você tem que fazer isso para a empresa crescer, Não, todo mundo tem que crescer. Exato. É o ganha-ganha, né, Kendi? E essa parte dos soft skills, ela é importante porque assim, aquela pessoa que era muito técnica, né, vai preenchendo quebra-cabeças, né, principalmente do comportamental, e a pessoa se sente mais confiante, ela consegue enxergar que delegar faz bem, né, e o vale como um conjunto como um todo. Quem vive só do passado está fadado ao fracasso. Né? O meu grande sonho é que um dia as instituições municipais, estaduais e federais, na hora do concurso público, que não valha só aquela prova, mas que tenha também um treinamento anterior para potencializar os soft skills, para que quando essa pessoa entrasse na posição, ela não pensaria só, hoje eu vou pendurar o paletó aqui e vou fazer coisas particulares. Mas não, ela vê que ela é necessária lá e que o trabalho que ela tem que desenvolver é muito maior do que só receber o salário. Exatamente, Kendi, muito perfeito, porque eu encontro muitas pessoas que querem um emprego. Tá? Exato. O emprego eu tenho um emprego, eu
eu tenho ali um valor X. Estabilidade. Um valor X, e a pessoa, esqueçam isso, procurem trabalho. É trabalho que a gente tem que procurar, o trabalho que dá sentido para as nossas vidas. Tem que ter um propósito dentro do meu trabalho. E eu tenho que reconhecer que propósito tem aquele. Eu posso ter meu propósito de vida, mas o que o meu trabalho impacta nas pessoas. E não importa qual o trabalho. Tá? O ramo da alimentação, vamos colocar uma empreendedora que ela faz bolos, né? Gente, o impacto dela é muito grande para quem compra aquilo. Imagina a festividade que ela vai fazer, o porquê que aquilo está alimentando. Então não é só fazer o bolo e receber, mas é o propósito daquilo. Né? Não digo só os propósitos materiais, claro, é interessante tê-los, nós estamos no planeta Terra, né? Então é interessante ter esses propósitos, mas fazer do seu trabalho algo que crie um bom propósito para você e não procurar só emprego. Né? Quando a pessoa procura só emprego, é impressionante, elas se cansam rapidamente. É verdade. O ideal é todo mundo encontrar o seu propósito de vida. Em japonês chama de Ikigai. Você falou muitas vezes. Quando você encontra o seu propósito de vida, tudo flui. E as coisas começam a acontecer, tudo parece ficar mais claro. Então, é importante assim, essa busca. Sim, é importante. E, Kendi, eu quero até falar que assim, eu tenho um trabalho super legal na parte de liderança, onde desenvolvo esse trabalho, né, de 4.0 através de gamificação. Então a gente entende toda essa parte tecnológica. A pessoa tem que pensar, ela vai ter as escolhas dela e vai se desenvolver rapidamente nos propósitos atuais que realmente são importantes para a liderança. Eu acho fantástico porque assim, a pessoa entra procurando o caminho das pedras e vê assim, tudo tem obstáculos. Só que em cada obstáculo tem uma lição primeira. Sim. Então ele vai em busca da assertividade. Muitas vezes o caminho mais curto é aquele pior. Ele é prático, né? Mas não significa que ele seja sábio. O que eu aprendi, que eu compartilho, é que vamos analisar, né? Aprender a usar a lógica das coisas, ser persistente, obstinados. Que eu ser determinada não significa que eu sou obstinada, né? Mas nos obstinarmos no nosso crescimento e ter maior assertividade com isso. Isso, né? E ter paixão naquilo que faz. Isso é essencial. É tão gostoso quando você conversa com alguém e ela tem paixão pelo que ela faz. Eu tenho um trabalho de empreendedorismo e geralmente assim, tem pessoas que estão começando com esse lado empreendedor, querem começar, ou estão em um determinado tempo e querem mais sucesso. Mas é incrível quando tem aquele que fala com paixão do que é o negócio dele. Tem aquele que não, ele só quer assim, eu quero ganhar um dinheiro. Mas aí ele está sempre mudando, né? Exato. Né? A paixão é uma coisa importante, sim, ela move nosso coração. Verdade. Lu, eu quero que você venha outras vezes, tá? Não. Porque você sempre tem aí muito conteúdo pra gente aqui, tá? Muito. Eu queria que você deixasse seus contatos. Olha, quem quiser pode me procurar, adoro compartilhar ideias, conversar. No Instagram eu estou como Luísa Dias Consultora e eu também tenho um outro, né, que é Network das Lobas, é um projeto bem legal, com o propósito de mulheres no crescimento profissional, tá? Elas têm essa visão, essa mente empreendedora. Então, muito obrigada, Kendi. Eu adoro vir sempre aqui na TV Relacionamento, quando o Kendi convida. É uma troca maravilhosa. Só quem está aqui sabe o quanto é rico isso. Porque não é só aqui, né, esse bate-papo. Tem muito mais. Né? Tem muito network, tem muita coisa boa. Muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então, a essa fantástica profissional, escritora, Luísa Dias, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.